agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus, esse Evangelho da minha vida, da minha alegria de ser, de existir, de viver todo dia nesse gozo da eternidade que tomou conta da minha vida, do meu coração. E eu sou filho dessa certeza, que não é mais nenhuma esperança. Eu não posso dizer a você que eu tenho esperança da vida eterna, porque eu não tenho, não. Eu tenho certeza da vida eterna e de como eu serei assimilado, absorverei Cristo e serei absorvido por Ele. E me tornarei semelhante a Ele. É a promessa dele, é a promessa dos apóstolos, é a certeza de Paulo, de que a vocação dele era ser semelhante a Cristo Jesus. Essa era a vocação, esse era o varão perfeito na direção do qual ele estava caminhando, para absorver e ser absorvido. Como João disse, para conhecer e ser conhecido. E para não vermos mais como por espelho. E o espelho dos dias de Paulo era quase opaco. Dava para se ter uma noção, mas era muito parca a impressão. Não era como o espelho de hoje, as lentes de agora, que refletem com exatidão quem nós somos. Refletem melhor do que às vezes os olhos da gente enxergam. Não, quando Paulo diz vemos como por espelho, ele está falando daquele espelho do primeiro século, que os melhorzinhos estavam nos palácios reais, porque na casa dos pobres havia latões, as pessoas se arrumavam olhando um reflexo no bronze, para lá e para cá, era só uma opacidade. Ou então iam numa panela de água, em alguma coisa para ver o reflexo do rosto, com alguma luz, com alguma nitidez. Por isso Paulo diz, hoje, na melhor das hipóteses, a gente ainda enxerga como por espelho, obscuramente, como eram os espelhos daquele tempo. Mas quando chegar aquele dia, então nós veremos face a face e conheceremos como também somos conhecidos. Essa é uma certeza inafastável e poderosa no meu coração, que eu gostaria que fosse sua. Isso não é porque eu tenho importância numa seita, não. Isso é para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer beco, em qualquer espacinho, em qualquer língua, em qualquer cultura, em qualquer etnia. Não precisa de nenhum sacerdote, de nenhum guru, de ninguém. Aquele que invoca, respira essa esperança, mesmo quando não sabe o nome dela, mas sabe que existe uma esperança para além da nossa ignorância, e a invoca, e a respira, e a pede, e a suspira. Esse receberá, esse terá o selo, esse será habitado, esse carregará essa verdade, e esse alimentar-se-á dessa esperança que vai virar certeza. Quanto mais você conhece aquele que te chama, mais a esperança vira certeza. Quando você começa alimentado pela esperança. Mas depois de um tempo, você termina
completamente alimentado pela certeza, essa certeza maravilhosa sobre a qual eu iniciei falando com você agora. E hoje o texto que eu quero ler e que eu quero falar com você, esperando que sobre um tempo para depois a gente conversar, está aí em Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, do verso 36 ao verso 37. E a pergunta que eu trago a você, e gostaria que você a respondesse com sinceridade, é a seguinte: você quer conhecer o pior lugar do mundo? Quer que eu te leve? Aliás, eu nem precisaria levar. Esse pior lugar do mundo está muito mais perto de você do que você pode imaginar. E eu não estou falando do que você chama, apelida, conceitua, sem nem saber bem o que é, de inferno. Não, não é dele que eu estou falando. Eu estou falando de algo que pré-existe ao inferno e que não está distante, não faz parte de nenhuma perspectiva futura da vida humana. Faz parte do presente da existência humana. Faz parte da realidade de cada um de nós. Infelizmente, compõe os nossos perfis. Faz parte da minha natureza, da sua natureza. E você não precisa correr atrás dessa pior coisa do mundo, porque ela te persegue de dia e de noite. Aí você diz, deve ser o diabo. Não, o diabo se serve disso. O inferno é alimentado por isso, o diabo se serve e usa isso. Mas a pior coisa do mundo pode ser o meu coração. A pior coisa do mundo pode ser a minha boca. A pior coisa do mundo pode ser o que sai de mim, como Jesus diz em Marcos 7, quando ele descreve as realidades que procedem do nosso interior, e diz isso com uma veemência total, absoluta, abre os nossos sentidos, os olhos de quem quiser ouvir e ver e sentir e discernir. Jesus está aqui dizendo, olha, preste atenção, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. É de mim. O mau desígnio não nasce no chão da Rússia, nem dos girassóis. Os maus desígnios não nascem com as papoulas do Afeganistão. Os maus desígnios não brotam com os pés de coca da Colômbia ou da Bolívia. Os maus desígnios não nascem como cannabis sativa em nenhum lugar da terra. Os maus desígnios não vêm da cana, de açúcar e nem dos derivados dela, como a cachaça e o pó retílico. Os maus desígnios não são produzidos pelos fármacos que a gente ingere. Os maus desígnios não vêm das regiões celestiais sobre a nossa vida, exceto se forem invocados, exceto se abrirmos os portais da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, para essas realidades mediúnicas do mal. Do contrário, Jesus disse que o pior lugar do mundo posso ser eu.
Eu estou mais perto do pior lugar que existe do que de qualquer outra coisa ruim que possa haver no planeta. Porque de dentro do coração é que procedem os maus desígnios, as definições, os olhares, as conceituações, as ideologias, as vontades, os desejos, os desígnios, as determinações que realizam todas as coisas para o bem e para o mal, procedem do coração. E como Jesus está falando aqui de coisas impuras, coisas que tornam a vida impura, e ele tinha acabado de dizer que não vem de fora, não vem do café, nem vem desse restinho de coca com gelo. Não vem. Não vem de fora, não vem da bebida alcoólica, embora essa aqui seja uma água mineral. Não vem. Não vem de nada que você diga que tornou você imundo porque você comeu, porque você bebeu ou porque você viu. Como Paulo diz escrevendo aos Colossenses, que essas coisas que têm aparência de santidade, de humildade, de rigor ascético, têm aparente valor de autosseparação das coisas malignas, de cuidados superiores, são todas falsas. Elas são só fachadas, porque na medida em que a gente as pratica assim, dizendo eu não posso olhar para cá, porque vai me sujar, eu não posso pegar isso aqui, porque vai me contaminar, e nem beber, porque não é bebida de Deus, não posso comer isto porque é imundo, não posso tocar nisso porque não é aconselhável, porque Moisés não gostava, não botou no cardápio. Não posso. Jesus disse, todos os alimentos, tudo está purificado. Comam e bebam do que quiserem, com ações de graças e com moderação, para não saírem da mesa nem glutões e nem embriagados. Tudo é lícito, todas as coisas vos são lícitas. Nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo faz bem. É uma questão de ver temperança, quantidade, ter moderação, ver aos limites da sanidade, da sobriedade, da saúde, do cuidado. É só isso. Agora, o oposto é o que Jesus diz. Se do lado de fora nada do que entra pela boca contamina o homem, porque vai para o corpo, é absorvido pelo organismo e depois é excretado, Jesus disse, na privada, num lugar escuso, num lugar de poucos, num lugar único, num lugar singular da sua intimidade, e acabou. É tudo o que acontece com o que vem de fora. O organismo processa. Agora, o que sai de dentro sai do pensamento, que é a mistura dos teus sentimentos, das tuas emoções e do teu caráter, que produzem os teus sentimentos, os teus pensamentos. Infelizmente, a gente sente muito antes de decidir pensar. A maioria nem pensa. O pensamento funciona apenas para saber se o cara está enfiando a faca no lugar certo ou dando tiro com a mira correta. Mas não teve pensamento, só teve sentimento, emoção, raiva, ira, orgulho, pseudo-honra, vaidades, machezas,
machismos, feminismos, força, poder, de um lado ou de outro, tanto faz. São essas coisas, as ambições, tudo isso é que acaba produzindo o que a gente chama de comportamento, de atitudes e de ações. Porque a maioria das vezes os nossos sentimentos e emoções, com as pulsões do nosso inconsciente, com as fragilidades do nosso caráter, o que se junta forma apenas a funcionalidade pensante para a realização de atos que se pretende, mas sem nenhuma racionalidade no processo. Porque o que brota do coração vem com a força de um vulcão avassalador, vai levando tudo. Jesus dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque do coração dos homens, das mulheres, dos humanos, é que procedem os maus desígnios. Por exemplo, a prostituição não acontece na esquina, nem no motel, é no coração. É fruto dos desejos lascivos, incontidos, dessa vontade predatória, objetizadora, que quer pegar, tascar, levar, comer, carcará. Pega, mata e come, é só isso. Essa predatoriedade não vem de fora, vem de dentro de mim. E a promiscuidade, a dissolução, a prostituição, e eu não estou falando da prostituta, porque a prostituta é a menos implicada na prostituição, a menos implicada. Ela não goza, ela não tem vontade, a maioria das vezes ela detesta. Depois o negócio fica tão ruim que ela casa com quem ela ama e não consegue ter prazer. De tanto que ela se gastou e psiquicamente se exauriu, nem todas, ou a grande maioria, parece que perde até a possibilidade de usufruir o sexo como alegria. Porque foram obrigadas, foram para sobreviver, foram para se vender, foram para fazer uma grana que acharam que era fácil e acabaram se arrebentando e depois não conseguiam mais sair porque não tinham outro modo de vida. E eu conheço centenas de prostitutas a minha vida inteira. Elas sempre foram minhas amigas, eu sempre fui amigo de todas elas que queiram ser minhas amigas, garotas de programa que me assistem aos montes. Algumas vão parando de ser porque vão entendendo o que podem ser em Cristo e o que não precisam ser, de acordo com o engano no qual inicialmente surfaram até quebrarem numa cambalhota mortal nas ondas gigantes de Nazaré, da prostituição. Do coração procedem as prostituições, os furtos, as furtividades, as coisas que a gente pega, que a gente vai tomando devagar, os espaços que a gente vai ocupando, que a gente sabe que não são nossos, mas a gente vai botando o pé para dentro, o pé para dentro, o pé para dentro, vai empurrando, vai empurrando. A gente não furta só pegando escondido. Tudo que a gente faz escondido, levando para dentro do que não era nosso espaço, e sendo outro, é furto também. Jesus disse, é do coração que procedem os homicídios. Os homicídios. A gente vai entrar agora na época de discussões eleitorais. Até em alguns lugares já começaram, mas os grandes debates estão por vir. Aí nós vamos ouvir falar em segurança pública para todo lado. E as soluções são sempre burras, idiotas, estúpidas, que não curam nada, porque só tratam dos efeitos.
É como colar esparadrapo, botar band-aid em câncer no pulmão, no fígado. É como tentar curar um AVC raspando a cabeça e colocando algum tipo de anestésico no pelo do crânio, enquanto o tumor cerebral vai devorando tudo. As nossas soluções são todas elas as coisas mais idiotas do mundo, e para a segurança pública eu nunca vi uma persistência tão longa naquilo que nunca deu certo em tempo nenhum da história humana, e não deu certo nos últimos 70 anos de política oficial disso nos Estados Unidos, já tem 90 anos no Brasil, mais ou menos desde os anos 50, se começou a praticar as políticas públicas, as nossas legislações vêm dessa época em relação à segurança pública, e é tudo apenas relacionado ao combate repressivo, a tropas de choque, a aumentar o contingente, a invasão, e é sempre em lugares de pobres, de negros, de quilombos, de fracos, de miseráveis, de gente lutando para sobreviver, e aonde, em geral, o tráfico de droga miúdo está, o miúdo, porque o graúdo não aparece. O graúdo está longe daqueles traficantes de morro e de favela, longe. Eles ficam com a raspinha e compram armas poderosas de guerra para defender as suas raspas de cocaína, porque os lotes, as toneladas, as muitas milhares de toneladas estão em submarinos, em navios, em aviões, estão diluídas em roupas. No lugar se vai lavar, coar, e o pó está todo lá para ser absorvido. A mesma coisa com as heroínas, com todas as outras formas de drogas. A produção imensa está longe dos fracos e oprimidos que recebem a repressão. E morrem. E eu os tenho visto morrer. Eu estou com quase 70 anos, eu estou observando isso com os meus próprios olhos há mais ou menos uns 57, 60 anos que eu olho, que eu comecei a ver gente que eu conhecia morrer. Dos meus 12 anos para cá, eu comecei a ter amigos que foram mortos porque passavam uma maconha ali ou aqui para os colegas, acabaram mortos. No Morro do Estado, em Niterói, ou em alguns outros morros do Rio de Janeiro, ou em conflitos com a polícia, tudo pé de chinelo. Só pé de chinelo. E não para, continua crescendo e aumentando, porque a necessidade vem do coração. E não adianta você matar traficantes, porque haverá sempre o consumidor. Ele encontrará saídas e meios em qualquer lugar. Não é uma questão de repressão, é uma questão de saúde pública, de tratamento e de redução de danos, de diminuição de mortes. É escolher dos males o menor. Mas isso eles não querem conversar, nem eles, nem o Congresso, nem os crentes, nem os católicos, nem os religiosos, nem os homens e mulheres de bem da nossa sociedade. Não são os filhos deles que morrem, são os filhos dos pretos, dos pobres e dos infelizes, distantes dos olhos deles, que são executados todo dia, porque não tem outra alternativa para viver, a não ser aquela. Alguns já nasceram dentro do processo, e eu conheci muitos e tirei a milhares de dentro do processo para educá-los fora. Mas não adianta provar isso.
Eu, pessoalmente, já provei e demonstrei isso durante 2 décadas, de que o sucesso das ações que tratavam da mente, do coração e do ser humano eram infinitamente maiores do que todo o conjunto de força da repressão. Como lá em torno da Fábrica de Esperança, em Acari, nós conseguimos reduzir o tráfico de drogas para 5% do que era, antes de nós irmos para lá. Caiu para 5% e foi o Estado quem nos deu essa informação. 95% deixou de ser traficado. Por quê? Porque nós pusemos 25 mil jovens e adolescentes para dentro de estudos, de tratamento, do apoio psicossocial, do aconselhamento, dos cursos profissionalizantes, 66 cursos, ocupamos a vida deles, arranjamos emprego, fizemos o que o Estado não faz. E o sucesso foi extraordinário, por uma razão simples. Eu sempre acreditei que essas soluções não vêm de fora, por uma razão, é de dentro. É de dentro, é do coração que procedem esses males. Como aqui se diz, os furtos, os homicídios, os ódios, os choques. Você vai ver as razões, as pessoas se matam pelas não razões. Pelas não razões. Quando você vira alguém matando outra pessoa, alguém sendo morto, é porque o que prevaleceu foi a não razão. Porque se a razão é invocada por algum momento entre 10 respiradas, não se comete aquele mal. Para que se o faça, é preciso que a gente esteja tomado por outros sentimentos, por tudo que não seja razão. E aí os homicídios vêm de todos os lados. E qualquer outra tentativa de tratar da violência e do homicídio, que é o clímax dela, sem que se trate do coração como um ente doente, doente pela existência, não se alcança nada. A mesma coisa Jesus diz, os adultérios vêm do coração. Às vezes a gente fica pensando que é porque a pessoa está trabalhando num lugar onde tem muita gente bonita, ou a mulher está num lugar onde tem muito homem inteligente, legal, é que ela vai adulterar, o homem vai adulterar. Não, não necessariamente. Só quando o coração já é vazio, já está desocupado, está casado, mas emocionalmente divorciado. Está casado, mas do ponto de vista de comprometimentos, completamente descompromissado. Aí, um ser que caminha vazio e livre identifica a energia de um outro ser que também está ali livre, ainda que carregue alianças nos dedos. Pode botar muitas, não adianta nada. Se o coração não estiver ocupado por outro amor verdadeiro, pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar. Porque os adultérios não vêm de fora. Eles vêm de dentro da gente. A cobiça, aquela lascívia, até o cara ficar viciado. Como eu tive a vida inteira, pessoas que eu conheci, alguns que eram meus amigos desde a adolescência e que já estão velhos e continuam doentes de adultério. E quando eu pergunto por que eles continuam a viver do jeito que viviam quando tinham 14, 15, 16, 18, 20, 22 anos, como é que vocês conseguiram viver o tempo todo só esse estilo de vida? E alguns já com 70 anos me dizem, sabe o que é, Caio? Eu fiquei viciado em adulterar.
Você pode botar a menina solteira mais gostosa na minha frente. Se ela não estiver me dando mole, do tipo quase me pegando e me levando, não me dá tesão. Mas mulher casada me dá um tesão danado. Porque quando eu estou com ela, eu fico pensando no marido que não sabe que sou eu que estou pegando ela. Eu é que estou botando em tudo que é lugar nela que ele nem imagina. Em outras palavras, eu digo, então o teu tesão é na tua perversidade sexual. Não é assim não. Eu digo, claro que é. É na tua perversidade sexual. É. Quando um ser humano se vicia no adultério e ele tem tesão na traição, é porque ele sucumbiu a um dos piores tipos de vícios relacionais, que são aqueles que ferem e destroem a vida do outro. E, sobretudo, a família inteira, arrebenta tudo. Mesmo quando ninguém descobre, arrebenta a si mesmo. É do coração, Jesus disse, que procedem as avarezas. Não é o sistema bancário. O sistema bancário é avaro, porque os que fazem parte dele são tomados de avareza. Eu sou avarento, não é o sistema. Ou as malícias. Tem gente que pensa que a malícia vem do biquinizinho cavadão, do peito lindão. Ai, meu Deus. Não é dali, porque eu olho, faz anos e anos e anos que eu olho para todas as belezas do mundo, observando só belezas masculinas, femininas, de qualquer tipo, assim como uma arara bonita, assim como um ipê cheio de flor, assim como uma música maravilhosa, é só beleza. Se o coração vai ficando limpo, você só aprecia beleza e o coração está cheio de santidade. Agora, quando o coração fez acumulação de lascívia e tem orgulho de ser desejante, aí não há jeito, as malícias estão presentes em tudo, seja do ponto de vista da sensualidade, seja no mundo dos negócios, seja na conclusão de um pacto de societário, mas depende. Tem gente limpa e tem gente com malícia. Tem gente colocando brechas, visando algo no futuro. Sempre tem o dolo, essa deliberação de maldade, esse fazer com a intenção ruim mesmo, que é o dolo, a lascívia, que eu já mencionei aqui, que faz parte dessa produção fantasiosa interminável de desejos, é uma glutonaria de desejos sensuais. Ou a inveja, que é a comparação o tempo todo. Eu quero ter o que o outro tem, eu quero alcançar o que o outro alcançou, possuir o que ele possuiu, saber o que ele sabe, frequentemente ser quem ele é. Se eu pudesse, roubaria o ser dele para mim, a cara dele para mim, a fama dele para mim, as oportunidades dele para mim. É inveja. É filha da comparação. E não há quem se compare que não se transforme num grande invejoso, e quanto mais inveja, mais comparação, e quanto mais comparação, mais inveja. Ou a blasfêmia, que procede do coração. Aí você diz, não, eu não falo palavrão contra o Espírito Santo, eu tento não tomar o nome de Deus em vão. Você que pensa. Então você é religioso, todo religioso toma o nome de Deus em vão todo dia, e uns o dia todo. O que falam de bobagem em nome de Deus, assim como se estivessem dando glória a Deus, falando coisas que o Evangelho abomina, que Jesus aborrece em nome de Jesus, blasfêmias. Como agora, na Marcha para Jesus, de Vitória, uma empresa, uma companhia que fabrica armas,
levou para lá um revólver gigante para o meio da marcha para Jesus. E os crentes aceitaram. E o revolvão gigante fazia parte da alegoria da marcha para Jesus. Que Jesus é esse? Aleluia, John Wayne! Que Jesus é esse, meu Deus? Louvado seja Herodes! Bendito seja Pilatos! Louvado seja Nero, Calígula, bendito Hitler, Napoleão! Que Jesus é esse? Das armas, das guerras, dos Putins. Que Jesus é esse? Blasfêmia. Blasfêmia a gente pratica não só quando se dirige a Deus, essa é a quantidade menor de blasfêmia objetiva produzida, é essa que se volta contra Deus, conscientemente, lucidamente, que eu praticamente nunca encontrei na vida. Eu encontro gente revoltada, sofrida, falando besteira. Mas blasfemando, eu vejo muito teólogo, religiosos, ou líderes religiosos, populistas, carismáticos, alguns falando as maiores barbaridades, podendo não falar, falando aquilo porque faz parte do que eles querem dizer, que impressione a mente frágil das pessoas, ou então blasfemando contra a alma do próximo, condenando, blasfemando contra gays, lésbicas, contra LGBTQIA+, que está na lista, contra prostitutas, contra seres humanos diferentes, mandando para o inferno a uns, chamando de joio para todo lado, fazendo a tal da separação do joio e do trigo que Jesus disse que não é para fazer, mas fazem e ideologizam o mundo. Como agora eu falei outro dia, que a Igreja Presbiteriana tinha recebido a proposta de validar um projeto de que qualquer presbiteriano que tivesse tendência a votar na esquerda ou ideologia de esquerda fosse disciplinado. Ou seja, o sangue de Jesus não tem mais nenhuma importância. Você faz parte desse corpo que não é de Cristo, é um corpo doutrinário de acordo com a sua escolha dogmática, doutrinária, político-ideológica. É seita perversa. Porque é do coração que procedem essas blasfêmias. Isso é uma blasfêmia brutal. Ou as soberbas, as superioridades, as supremacias étnicas. Minha cor é melhor do que a tua. Eu sou melhor porque eu sou branco. Eu sou mais forte porque eu sou preto. Minha resiliência é casca grossa porque eu cresci na miséria e você não sabe de nada. Aí vão separando uns dos outros e jogando cada um para o lado. Todo mundo, mesmo em nome da pobreza, falando com soberba. Os ricos naturalmente falam com soberba. Agora, é triste quando você vê o pobre aprendendo a soberba dos ricos, sem curarem o seu próprio coração, ou aqueles que cresceram e viveram num estado de pobreza e miséria e que dão um passo econômico, financeiro acima e adiante, e que já não olham mais para trás e desprezam todos, como se tivessem sofrido uma amnésia a respeito da vida que viveram e, ao contrário, tornam-se piores do que os que nunca experimentaram isso. Alguns dos seres mais soberbos que eu já conheci são oriundos justamente dos lugares que
a soberba ali normalmente não existe por causa da miséria. Ou a loucura procede do coração. É o coração que enlouquece. A maior e a mais comum de todas as formas de loucura é a paixão. Eu já sofri dessa loucura. Faz você chutar o balde, faz você derrubar a torre, faz você botar fogo na catedral, faz você acabar com o que era lindo por causa da paixão, da loucura, que Paulo chama de paixão carnal, é a doença da carne, aquela coisa sôfrega, desenfreada, bruta, centaúrica, minotaurica, do abismo que eclode em desejos que não são jamais saciáveis. É enlouquecedor. Esse é o mais comum tipo de loucura, mas existem vários outros tipos de loucura. Tudo aquilo no que você se fixa e fica obcecado se transforma em loucura. Mesmo que você não receba um diagnóstico, nem tome medicações, você, todavia, perdeu o eixo, perdeu o prumo, perdeu a bússola da consciência, a obsessão que decorre desses patos, dessas paixões, dessas loucuras, dessa avidez obcecada, tudo que procede daí tira toda forma de sabedoria, de lucidez e de chance de viver com alguma saúde de vida e de comportamento. Aí vem Jesus e diz isso: ora, todos esses males vêm de dentro de ti e contaminam o ser humano, você entendeu? Todos esses males vêm de dentro. E o texto que está aí em Mateus 12 diz exatamente a mesma coisa para nós. Senão você veja, preste atenção, Mateus, no capítulo 12, do verso 33 em diante, onde Jesus diz o óbvio que eu acabei de dizer: se a árvore é boa, o seu fruto é bom. Ou se a árvore é má, não adianta, o seu fruto é mau. Árvore aqui é gente, é só uma metáfora. Se a pessoa, se o coração é bom, o fruto da vida, o comportamento, o trato, os relacionamentos, se eu cuido do coração, o que eu produzo é gostoso, é bom, é gentil, é doce, é verdadeiro, é justo, é puro, é de boa fama. Se eu tenho um coração mau, o fruto da minha vida vai ser todo esse que nós lemos aqui, que Jesus detalhou. Será mau, será horrível, porque pelo fruto a gente conhece a árvore, assim como pelas expressões da vida, do cotidiano, do comportamento, do que procede do ser humano, do que o ser humano deixa se expressar a partir dele, é que se conhece a natureza do caráter. Então Jesus prossegue e diz o seguinte, preste atenção, mas presta mesmo, tá legal? Olha só o que Jesus diz aqui: raça de víboras, como podeis falar? Agora ele faz essa viagem toda do coração e ele coloca o coração na boca da gente, como expressão mais presente, mais recorrente, mais expressivamente constante de quem nós somos, do que pensamos, sentimos, do que nos emociona, do que habita o nosso interior, o nosso inconsciente
e as nossas escolhas conscientes e de caráter. Tudo isso se manifesta pelo que sai da boca. E Jesus, falando com esses que tinham acabado de dizer que ele era um endemoninhado, que ele, Jesus, expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios, que era Belzebu, Jesus disse: vocês são uma raça de víboras peçonhentas, de cascavéis humanas. Como é que vocês vão poder falar coisas boas, além de blasfêmias, de dizer que eu sou herege, que eu sou puto, que eu sou amigo de prostitutas, que eu sou amigo de pecadores, que eu sou possuído de demônios, que eu sou um samaritano louco, tudo o que disseram dele, que ele era um suicida nos últimos momentos, nos estertores, dizendo as últimas palavras antes de se matar, chamaram-no de tudo. E eram os religiosos, como você, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas uns dos outros ou sobre a vida, sendo que vocês são maus? Vocês são maus. Olhe o olhar de vocês, o que vocês dizem, como vocês pensam. Olhem para o próprio coração e me digam, o coração de vocês é coisa boa ou é coisa ruim? Olhem para o seu próprio coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Se o coração está cheio de amor, de verdade, de justiça, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de gentileza, de amabilidade, de confiança. Se o coração não vive ressentido do mal, não se alegra com injustiças, mas apenas consegue extrair regozijo do que é verdade e não do que é falso, do que é invenção, do que é mentira. Se o coração não é bom, ao contrário, se ele se deleita naquilo que Jesus disse, que acaba tomando conta da gente quando a gente alimenta, quando a gente retroalimenta, então ele se torna mal e do que procede do coração, e coração não é um órgão, é o todo, é sentimento, é emoção e é a definição do pensamento, na maioria das vezes, pelas avalanches do sentir, como eu expliquei no início. Aí a boca se enche de todas as loucuras. Quando a vida é diferente, você sabe logo o que a pessoa sabe e sente pelo que ela fala, pelo trato, pelos modos, pelos temas, pelo modo de falar, de escolher o que dizer e como dizer. E assim Jesus prossegue dizendo, porque o ser humano bom tira do tesouro do seu ser, da sua interioridade, coisas boas. Não dá para ser o oposto um cara que toda vez que abre a boca só fala porcaria, ódio, raiva, ameaça e guerra. É mal. Eu não preciso mandá-lo para lugar nenhum, eu só não quero é que ele chegue perto de mim. Eu não vou me tornar sócio dele em nada. O homem bom tira do coração coisas boas, mas o ser humano mau, do mau tesouro do seu coração, que não é um tesouro, é um entulhamento de maldades, ele tira todas as coisas ruins para a vida dele e dos outros. Por isso que a gente não consegue curar pessoas apenas com legislação. Se não houver transformação de consciência, de
educação na justiça, de salvação na verdade, que começa a saber o que é verdade a partir do próprio ser, não dos outros, mas de mim, do meu ser. E aí Jesus conclui: digo-vos que de toda palavra frívola, e agora, aqui na internet, nós nos tornamos especialistas em palavras frívolas. Isso na melhor das hipóteses, são palavras frívolas. Quando as pessoas estão legais, elas falam frivolidades. Você abre o coração, derrama a alma, chora, fala das suas entranhas em Deus, aí vai ver os comentários. Meu Deus, a quantidade de frivolidade, ou de blasfêmia, ou de maldade que as pessoas ejaculam, porque é uma ejaculação do mal na vida dos outros. É uma seiva amarga e venenosa que eles destilam. São como víboras peçonhentas. E estão aí para todo lado. Eu estou acostumadíssimo a elas. Tanto é que o veneno delas não me faz mal há muito tempo. Eu me tornei aquele cara que enfia a mão dentro do abelheiro de abelha africana, elas picam o tiro e não tem um inchaço. Agora, parece que tem uma coisa no meu sangue que vai matando essas maldades naquelas que me picam. Porque de vez em quando eu vejo alguém chegar me pedindo perdão da blasfêmia ou das blasfêmias cometidas. Isso é infalível. Se você é assim, vai ter um lugar onde o mal vai aparecer. A porta do inferno, deixa eu te dizer, é a tua boca. É a minha boca. Como a porta do céu também está na minha boca. Como Paulo disse em Romanos 10, que a porta do céu não está longe de nenhum de nós. Ele disse, pelo contrário, está perto, está muito perto, está na tua boca, está no teu coração. Porque se com a tua boca tu confessares, vivendo todo dia, proclamando com a tua vida e com a tua boca, com os teus atos, com a tua existência, que Jesus é o teu Senhor, porque tu te submetes ao Evangelho e declaras com a tua boca a alegria de seres do Evangelho, isso é ter Jesus como Senhor, procedendo da minha boca, que se faz acompanhar pelos atos da minha vida. Se com a minha boca eu confesso a Jesus como Senhor, e no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou de entre os mortos e que em espírito ele desceu ao inferno, anunciou o Evangelho aos que estavam presos em cadeias eternas e os libertou. E Paulo diz, e quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e derramou graça sobre os homens. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o Espírito de Deus se derrama sobre toda a carne, se cumprindo a profecia. Está perto o inferno e o céu. Aqui, sai da minha boca o céu. Paulo disse, está na tua boca, Caio. Está no teu coração. Assim como o inferno. Jesus disse, habita a tua boca. E ele estava falando isso aos religiosos, que só abriam a boca para vomitar inferno sobre os outros. E é a ele que ele diz. Eles dizem, ele diz a todos os que estejam nesse lugar, nessa posição, digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras
tu serás justificado, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Se com a tua boca tu confessares o que é bom, Deus te justifica. E pelas tuas palavras, tu também serás condenado, porque pelas tuas palavras tu serás justificado e também pelas tuas palavras, que são apenas o resultado final das tuas emoções, sentimentos e pensamentos corrompidos pelo ódio, raiva, malícia, promiscuidade, prostituição, objetização, ódio, homicídio, tudo que Jesus descreveu como habitando o coração dos seres humanos que se tomam soberbamente como juízes do próximo e se transformam em diabos, em desfigurações humanas. Tudo isso se manifesta no fim, pelo que eu digo, confesso, afirmo, blasfemo sobre a vida humana. Tem gente aqui que fica até com culpa quando conta uma piada que tem Jesus envolvido, eles ficam todos cabreiros. Até Jesus está rindo, eu te garanto, até os anjos estão rindo, até o Espírito Santo está rindo. O Espírito Santo é feliz, ele não é triste, não. E ficam cabreiros, mas não tem nenhum pudor de abrirem a boca e desancarem a vida do outro. Só porque o cara não é da religião dele, não é do grupo dele, não é do partido dele, não faz as escolhas ideológicas dele, é generoso com aqueles que ele odeia. Enfim, aí abre a boca, cheios de razões, é como levar o revólver gigante para a marcha com Jesus. Abre a boca, blasfemando contra os homens que Deus criou à sua imagem e semelhança, e fazendo isso em nome de um Deus que é a cara do diabo. E vocês vão aí se enganando, e olha o revólver apontado, e a blasfêmia consumada, e está aí o revólver da marcha para Jesus, deste Cristo diabo, desse Jesus Satanás, que anda sendo cultuado pelos crentes cujo coração só exala e derrama maus desígnios. Porque essa é a expressão simbólica dessa violência e desse espírito que tomou conta de toda essa geração, infelizmente. O que eu estou dizendo aqui, eu já podia terminar, já passou da hora. Eu ainda quero responder perguntas, mas é basicamente o que Paulo também diz aqui em Romanos 3, quando ele faz um pupurri de salmos, do verso 9 em diante, ele diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Aí ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, crentes e incrédulos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, aí vem esse diagnóstico do ser humano, e em geral, como a gente existe, como a maioria de nós vive. Paulo diz, fazendo esse, como eu já falei, esse amontoado de salmos, ele diz, como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis para o próximo, não há quem faça o bem, genuíno, sincero, sem ser por barganha, permuta ou interesse pessoal.
não há nenhum sequer. A garganta deles, a boca, o que eles falam, é um sepulcro aberto. Você pode sentir o hálito das palavras que são pútridas, que eles proclamam até quando rezam e oram os seus credos. Com a língua eles urdem engano, tramam engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura contra o próximo. Os seus pés são velozes para fazer violência, para levar violência, para derramar o sangue, mesmo que não atinjam o corpo de ninguém, eles ferem com a língua, com a boca. E nos seus caminhos existe sempre destruição e miséria. Onde eles passam, a vida só fica pior. As pessoas só ficam mais pobres. A existência nunca melhora, porque não há, de fato, genuíno e verdadeiramente, temor de Deus diante dos seus olhos. É uma repetição da mesma coisa. E é só o que eu tenho a dizer, mais do mesmo. Porque, infelizmente, mais do mesmo até agora não alterou o coração de muita gente que está ouvindo mais do mesmo a vida inteira e continua sendo a mesma infeliz e miserável de todas as pessoas, como diz Jesus no Apocalipse, aos arrogantes e soberbos que achavam que não precisavam de nada, porque tu és cego, infeliz, tu és pobre, infeliz, miserável, cego e nu, e não te enxergas. E dizes que és do meu povo e eu estou do lado de fora, batendo porque eu não faço parte da vida de vocês. E vocês que usam o meu nome o dia inteiro não têm nada a ver comigo. Eu não me reconheço em vocês. Nem reconheço o Espírito do meu Pai na vida de vocês. Senhor Jesus, permite que a palavra dessa profecia do Evangelho ecoe no meu coração eternamente e ecoe no coração de todo ser humano que tenha ouvido essa palavra com um bom coração, sem preconceitos, sem pré-juízos, sem pré-definições, apenas ouvindo e dando uma chance à razão divina de nos convencer dos nossos pecados, nos convencer de que a nossa justiça é morte, que a gente só pode ser salvo pela justiça que tu nos atribuis em Cristo. E nos convencer do juízo que pode cair sobre a nossa vida, porque o nosso fruto, na maioria das vezes, não é bom. Mas tu queres que o juízo recaia todo sobre Jesus, porque já recaiu, porque ele já levou. Eu preciso aprender a crer, para aprender a paz que decorre de ti e do que tu já fizeste por mim. Senhor Jesus, é o que eu te peço em teu nome. Amém, amém, amém.